Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos. É estranho, tem que passar pelos irmãos, assim passar longe. A gente passa uns pelos outros sempre cumprimentando, abraçando, mas nesta conjuntura atual tem que passar tomando distância. Mas que bom que você, querido irmão, irmã, está aí acompanhando esse Conexão com Deus da sua casa e depois também tem oportunidade de compartilhar com outras pessoas o que Deus fala aos nossos corações. Abra comigo sua Bíblia em Abacuque, profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque. São 3 capítulos esse livro de Abacuque, então eu quero ler os 3 capítulos com você e meditar rapidamente nele, uma exposição rápida desse livro, um panorama com algumas aplicações do que a palavra do Senhor nos fala, do que a palavra de Deus nos revela aqui nesse texto. Abacuque é um profeta acerca do qual temos pouquíssimas informações. Não sabemos muito sobre esse profeta, ou basicamente o que sabemos sobre ele é o seu nome. O texto nos fala: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sabemos que era um profeta porque ele se apresenta como tal no seu livro. A palavra de Abacuque é recebida como profecia de Deus, e sendo recebida e reconhecida como tal, o livro de Abacuque é incluso no cânon judaico. Não temos uma precisão sobre quando ele viveu, temos evidências, indícios de que ele teria vivido perto do início do cativeiro. Ele teria sido contemporâneo do profeta Jeremias, teria sido contemporâneo do profeta Sofonias, teria sido contemporâneo de Obadias, Ezequiel, que já tem suas visões e revelações no tempo do cativeiro. Pelo conteúdo do livro de Abacuque, nós sabemos que a conversa que ele tem com Deus é antes do cativeiro, é antes do juízo de Deus sobre os judeus, até porque ele começa questionando o comportamento do povo de Israel e falando sobre Deus, acerca do fato de que na leitura dele, Deus não faz nada diante daquilo que o povo está cometendo de pecado, de erro, diante das maldades da nação. Então, isso torna para nós evidência de que ele escreve antes do cativeiro, porque a resposta que Deus dá a ele é exatamente acerca do envio do juízo sobre a nação de Israel. Então nós vamos ler o livro, eu quero ler o livro com você, e o momento que Abacuque está vivendo é um momento de dor, é um momento crítico, é um momento complicado. Você vai olhar no texto e já vai perceber aqui: sentença revelada ao profeta Abacuque. Quando ele fala sentença, uma palavra aqui bem característica dos profetas, que é o massá, que quer dizer carga, peso. É um peso de uma palavra de Deus vinda a Abacuque para comunicar ao povo. E essa palavra, esse peso do Senhor que vem a Abacuque, vem em resposta ao questionamento dele, porque ele começa dizendo, sentença revelada ao profeta, mas no versículo 2, temos uma fala do profeta e não uma fala de Deus. Nós temos um questionamento do profeta com Deus, e a sentença que vem em resposta de Deus aos questionamentos, às perguntas que ele faz. E nós entendemos o momento que o profeta vive por causa das perguntas que ele faz. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita.
Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Aqui é a crise do profeta. Aqui está a crise de Abacuque. Abacuque está olhando o cenário à sua volta, ele está olhando a nação, ele está lendo o noticiário do jornal, ele está lendo as notícias dos fatos que estão ocorrendo, e ele está olhando pela janela e vendo a maldade na frente da sua casa, ele está andando pelas ruas da cidade, pelo mercado, ele está indo às instâncias de poder da nação, e ele está contemplando a maldade, a injustiça. Ele está então questionando Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou gritar? Aqui a ideia é, eu vou denunciar violência, e olha a acusação do profeta a Deus. Ele diz: e o Senhor não vai salvar, e o Senhor não vai fazer nada, e o Senhor não vai agir. Aqui nós temos a primeira crise do profeta Abacuque. A sua primeira crise tem a ver com o que eu quero chamar aqui de teologia da inoperância divina. Ele está dizendo que Deus é inoperante, Deus não faz nada. Ele está dizendo que Deus não age, que Deus não toma atitude, que Deus não faz o que tem que fazer. Percebe como a conversa de Abacuque com Deus é uma conversa complicada? É uma conversa tensa. Abacuque está dizendo: Deus, o Senhor me deixa ver a iniquidade, o Senhor me faz ver a opressão, o Senhor me faz ver o mais forte oprimindo o mais fraco, o mais rico oprimindo o mais pobre, o Senhor me faz ver a pessoa que está numa posição acima pisando a que está abaixo, ou pessoa se colocando acima da outra e oprimindo a outra. O Senhor me faz ver um homem oprimindo uma mulher oprimindo um homem, um pai oprimindo um filho oprimindo um pai. O Senhor me faz ver políticos oprimindo o povo oprimindo os políticos. Não sei se isso é possível, não é? Vai que seja. E aliás porque tem, na verdade, pessoas que exploram os políticos também, ou seja, há corrupção mútua aqui. E o Senhor me faz ver a justiça oprimindo o necessitado. E ele diz: Senhor, a destruição, violência estão diante de mim, eu vejo isso toda hora, cada esquina que eu vou tem um assalto, eu leio o jornal, tem notícias de homicídio, tem mulheres sendo executadas por outras mulheres, mulheres sendo executadas por homens, homens sendo executados por outros homens, homens sendo executados por mulheres, crianças executando adultos, adultos executando crianças, há agressão, há espancamentos, há brigas, há assaltos, há roubos, há furtos, há desvios, há corrupção. Ele diz: Senhor, o litígio se suscita, há contendas, as pessoas estão brigando, os milhares, milhões de processos na justiça, as demandas, as brigas, ninguém reconhece o direito do outro, ninguém reconhece os seus próprios deveres e obrigações, há desentendimentos, há dificuldade de relacionamento, há egoísmo, há maldade no coração das pessoas, há exploração um sobre o outro. Deus, olha aqui, Senhor, o litígio se suscita, e a lei, ele diz, a lei se afrouxa, a lei não é aplicada da maneira que deveria ser, a lei não é elaborada da maneira que deveria ser, a lei é mal feita, a lei não promove justiça, a lei não promove o bem, a lei está sendo torcida, manipulada, e as pessoas usam a lei para explorar umas às outras. O patrão usa a lei para explorar o empregado usa a lei para extorquir dinheiro do seu patrão. Nas negociações comerciais, as pessoas usam a lei para extorquir umas às outras, o marido usa a lei para explorar a esposa usa a lei para explorar o marido, ou o ex-marido, ou o filho usa a lei para tirar dinheiro, benefícios, bens e oprimir o pai. A lei, ele diz, se afrouxa. A lei se torna fraca, não pune como deveria punir. Aqui ele usa uma palavra que fica débil, fraca. A lei é fraca. A lei incentiva o crime. Eu acredito que
Os mais velhos que estão assistindo lembram dos desenhos animados de super-herói lá atrás, que no finalzinho tinha uma mensagem: Liga da Justiça, o crime não compensa. Mas hoje, a lei frouxa, aqui o profeta Abacuque diz, a lei é frouxa, e a mensagem que a lei prega é: a honestidade não compensa, o crime compensa. Pode desviar que não vai ter punição, pode roubar, pode matar que não vai ter castigo, não vai ter sentença da lei. A lei é frouxa e a justiça, ele diz, nunca se manifesta. Os juízes não funcionam, os promotores não funcionam, os procuradores não funcionam, a polícia não funciona. E a lei, a justiça não se manifesta. E ele diz, o perverso cerca o justo. E aqui nós precisamos entender que há um conceito muito maior do que esse conceito de que o rico oprime o pobre, de que o poderoso oprime o fraco. Não, ele diz aqui, o problema não é esse, o problema não é divisão de classes na sociedade, uma classe oprimindo outra. Isso é uma leitura equivocada da vida. O problema aqui, a leitura bíblica é muito mais precisa, ela diz, o perverso cerca o justo. Às vezes o perverso é o pobre, às vezes o perverso é o rico. E ele cerca o justo. E ele causa dano e mal ao justo. O problema da vida não é negro e branco, direita e esquerda, pobre e rico, não. O problema da vida é justo e perverso. A vida é complicada porque nela tem pessoas justas e tem pessoas perversas. E as pessoas perversas se sentem muito mais à vontade em casa do que os justos. E isso é que é o mal. E ele diz, o justo é cercado pelo perverso e a justiça é torcida. E às vezes o juiz dá ganho de causa para o perverso. Às vezes a polícia prende o justo e solta o perverso. Às vezes o perverso ganha a eleição. Às vezes o perverso arruma mais argumentos e explora o justo. O perverso contrata o justo e não paga. O justo contrata o perverso e é explorado pelo perverso, porque o perverso no final vai exigir e cobrar coisas que não são justas. E o problema do desequilíbrio da vida não é direita e esquerda, não é patrão e empregado, não é negro e branco, não é homem e mulher. O desequilíbrio da vida é justiça e perversão, é santidade e queda, é pecado e santidade. É retidão e falta de retidão, é queda e regeneração. O justo aqui é aquele que faz o que é certo, é aquele que vive de acordo com as regras que Deus ditou. O perverso aqui é aquele que vive fora das regras de Deus. Então, aqui há uma crise, há um problema, há uma crise externa ao profeta, que causa uma crise interna no profeta, porque ele olha para a vida e diz, Deus, o Senhor não faz nada. O Senhor não faz nada, o Senhor não julga, o Senhor não salva, o Senhor não muda a história, o Senhor não resolve o problema, o Senhor não liberta as pessoas, o Senhor não muda essa situação que está acontecendo. E ele questiona, e aqui nós podemos dizer que Abacuque desenvolveu uma teologia da inoperância divina, uma teologia da indiferença divina. É muito parecido aqui com o chamado deísmo, que diz que Deus existe, mas que Deus não faz nada. Deus criou o mundo, Deus deu a corda para o mundo e agora os homens se resolvem. Parte da teologia liberal, se dizem, o grande problema da teologia liberal é que o Deus da teologia liberal é muito parecido com o Deus do deísmo. É esse Deus que não intervém, é com o homem. E aí eles leem a Bíblia só contendo princípios morais, princípios éticos para a vida, e não como um livro de um Deus sobrenatural interferindo na vida humana, não como um livro da narração das intervenções sobrenaturais de Deus, com graça para preservar providencialmente a vida humana e não deixá-la se tornar num caos insustentável. Então, Abacuque aqui aderiu a essa teologia. Deus é frio, indiferente, Deus não vê, Deus não age, Deus não faz o que tem que fazer, e ele está cobrando Deus. Ele já começa dizendo, até quando, Senhor? Ele não pergunta se Deus está fazendo ou não, ele diz, até quando o Senhor não vai fazer nada? A teologia da inoperância divina. Eu sei que quando você lê esse texto,
e você lê as reclamações do profeta Abacuque, não parece que ele está falando do reino de Judá nos seus dias. Ele profetiza no reino de Judá. Parece que ele está falando, não no reino de Judá, ele está falando do reino da pátria amada Brasil, né? Parece que ele está falando do nosso contexto, parece que ele está falando da Rússia, parece que ele está falando da China, parece que ele está falando dos Estados Unidos, parece que ele está falando da Europa, parece que ele está falando da África. Quando nós vamos ouvindo essas palavras, nós nos lembramos do cenário nacional, nós nos lembramos do cenário mundial, nós nos lembramos da relação da humanidade, é assim. E há uma crise interna no coração do profeta por causa da crise externa, do que está acontecendo, do desequilíbrio, do mal aparentemente prevalecendo. E ele questiona Deus. E aqui nós temos a teologia da inoperância divina. Talvez seu coração apertado, seu coração angustiado, revoltado, deprimido, porque você está desenvolvendo no teu coração uma ideia de Deus como sendo um Deus de braço cruzado, olhando a vida humana se desenrolar e não fazendo nada. Então, como é que Deus responde? Como é que Deus corrige a teologia errada de Abacuque? Versículo 5 em diante temos a resposta de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se dos moradores que não são, de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terras e as tomam, vão tomando terra após terra. Então, passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. A resposta de Deus do que ele vai fazer ao profeta Abacuque está aqui diante de nós agora. Diante dessa ideia, dessa teologia de uma inoperância divina, Deus diz para ele assim: Abacuque, eu estou vendo o que está acontecendo. Sabe o que eu vou fazer? Deus diz, eu vou levantar os caldeus. E aí ele faz uma descrição desse povo, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra. Ele está dizendo, eu vou levantá-los e eles virão, eles vão se apoderar de moradas que não são deles, eles vão tomar as casas desse povo. Ou seja, Deus está dizendo assim, você está vendo esses poderosos, perversos, que estão na nação oprimindo, vocês estão vendo esse perverso que oprime o ímpio, você está vendo o juiz corrupto, o policial corrupto, o médico corrupto, o sacerdote corrupto, você está vendo as pessoas corruptas pela rua, os mercadores, comerciantes corruptos, você está vendo toda essa injustiça social dentro da qual a nação está mergulhada agora. Pois é, eu vou levantar um povo chamado caldeu, e vou trazer os caldeus, eles entrarão nessa cidade, eles vão queimar a cidade, eles vão destruir os muros, eles vão acabar com essa sociedade maligna, perversa, ímpia, injusta, opressora, essa sociedade de briga, de confusão, dividida, partida, cheia de litígio, cheia de injustiça, cheia de promiscuidade, essa sociedade de leis frouxas, essa sociedade não tem mais conserto. Eu trarei juízo e vou destruir essa sociedade. É isso que Deus diz em síntese. Quando Abacuque diz que Deus é inoperante, Deus diz o que ele está fazendo.
Deus diz, eu estou levantando os caldeus, já dei força a eles. Eles virão, vão invadir Israel, vão invadir Judá. Judá não terá força contra os judeus. E aí Deus descreve o ataque deles, os seus cavalos, a organização do seu exército, a força deles. E Deus termina dizendo que eles vão passar como passa o vento e seguem. Não dá para deter o vento. Não dá para deter o vento. E Deus diz, e eles se fazem culpados. Eles farão coisas terríveis com essa nação. E aqui Abacuque sabe que a invasão do inimigo significa queimar as casas, destruir as plantações, matar os homens, escravizar mulheres, escravizar alguns outros homens. Ele sabe que essa invasão implica numa queda da nação, do reino de Judá. Ele sabe que isso aqui implica num fim de fato daquela sociedade, daquele formato. Porque Deus estava reprovando aquilo que Ele mesmo estava olhando e dizendo, Deus, isso aqui vai durar até quando? Deus disse, só tem um jeito de acabar com isso, acabar com essa sociedade. Eu tenho que destruir essa sociedade. E Deus dizia, eu vou levantar os caldeus e eles destruirão essa sociedade. Aí, Deus respondeu ao que Abacuque questionou, não é? Abacuque diz, o senhor não vai fazer nada? Deus diz, eu estou fazendo, Abacuque, olha o que vai acontecer. É isso, Deus diz para ele, veja entre as nações e se maravilhe, desvanecei, ou seja, desmaie, porque eu realizo coisa no dia de vocês, que vocês não vão crer se alguém contar. E o que eu estou fazendo é isso. E Abacuque de fato fica aterrorizado, assustado. E aí é interessante que diante da resposta de Deus, Abacuque desenvolve uma outra teologia errada. Se ele desenvolveu uma teologia da inoperância divina, agora, quando Deus responde, ele desenvolve uma outra teologia. Olha só a teologia complicada dele agora, versículo 12 em diante. Não és tu que desde a eternidade, ó Deus, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não é o Senhor? Não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Preste atenção. Ele está dizendo, o Senhor fundou aquele povo lá, os caldeus, para servir de disciplina. Mas olha só como esse profeta é atrevido. Olha como que ele é ousado. Primeiro ele disse, Deus, o Senhor não faz nada. Até quando o Senhor vai ficar aí parado? Agora que Deus disse, eu não estou parado, Deus diz o que está fazendo. Ele diz assim, Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ele diz para Deus, Senhor, o Senhor é tão inocente. É muito atrevimento, gente. Ele dizer para Deus, Senhor, o Senhor é tão inocente, o Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não vê a maldade, o Senhor não vê as coisas erradas. O Senhor não está vendo direito o que tem que fazer. O Senhor não pode ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Porque fazes aos homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Por que o Senhor deixa os homens desgovernados na face da terra? Por que o Senhor governa errado os homens? Em síntese, é o que ele está dizendo. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida, acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem impiedade os povos? Olha o que ele diz para Deus agora, Senhor, o Senhor está levantando um povo que é ímpio, que é pior do que o judeu, para punir o judeu. Senhor, como que é isso? Ele está dizendo, Deus, como é que eles vão arrastar as pessoas no anzol, vão pescar, vão se enriquecer, eles queimam incenso aos deuses falsos, são pagãos, são idólatras, são politeístas, eles se enriquecem com a glória dos deuses deles, eles têm a gordura da sua comida, festejam, celebram, têm fartura, tudo isso é extraído da maldade, Deus. Como é que o Senhor vai usar o ímpio para punir o ímpio? Como é, Deus, que o Senhor vai usar os caldeus para punir os judeus?
Essa é a pergunta, o questionamento do profeta. Ou seja, ele está agora desenvolvendo a teologia da incompetência divina. Ele está dizendo que Deus não faz nada certo. Ele está dizendo que Deus está errado em levantar os caldeus para punir os judeus. Deus está errado em usar os caldeus como disciplina sobre os judeus. Esse é o questionamento do profeta. E ele é tão ousado que ele diz no capítulo 2, versículo 1: por-me-ei na minha torre de vigia. Alguns brincam dizendo que ele fundou aqui as Testemunhas de Jeová, que é a torre de vigia que te vende as revistinhas na porta aí todos os dias. Mas não tem nada a ver com o Testemunho de Jeová aqui. Aliás, eles tiraram o nome deles da editora deles daqui. O profeta diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Ele diz assim: peguei Deus, agora eu quero ver. Ele não vai me responder, ele não tem resposta. Ele está imaginando que aqui ele encurralou Deus, colocou Deus na parede e diz: agora eu quero ver como que o Senhor me responde. Como que o Senhor vai fazer uma coisa dessas? E ele fala então: estou na minha torre de vigia. Desenvolve a sua teologia da incompetência divina. Preste atenção nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Às vezes, algumas vezes nós desenvolvemos a teologia de um Deus incompetente, de um Deus que não sabe o que faz. Por vezes, nós questionamos as coisas que estão acontecendo, achando que nós teríamos uma solução melhor para as coisas, achando que nós teríamos uma gestão melhor para o mundo. Por vezes, eu vejo pessoas dizendo: como que um Deus justo permite uma pandemia? Como que um Deus justo permite um tsunami? Como que um Deus justo, bondoso, permite um grande terremoto? Ou seja, é o ser humano querendo se assentar na cadeira de Deus, dizendo que Deus está governando errado e que Ele governaria melhor do que Deus. Ah, meus queridos, eu e você não conseguimos governar bem nem nossa própria vida, nem nosso próprio apetite, nem nosso próprio sono, nem nossa própria disciplina de trabalho, de estudo, de vida, de aprendizado. Eu e você não conseguimos fazer uma boa gestão nem da nossa própria microvida, nossa microscópica vida comparado com Deus, e queremos dizer a Deus como Ele vai governar o cosmos. É o Abacuque querendo dizer a Deus como Deus vai governar. Sou eu e você às vezes querendo dizer a Deus o que Ele deve fazer. Você pode confessar, já falou assim: se eu fosse Deus, graças a Deus que você não é Deus, e graças a Deus para vocês que eu não sou Deus, porque se fosse, vocês estariam perdidos. Mas, graças a Deus, que Deus é Deus. E Ele não discute o governo do universo com a Câmara dos Deputados. Ele não discute o governo do universo com o Senado. Ele não discute o governo do universo com os presidentes, com os governadores. Ele não discute com os vereadores e deputados estaduais. Ele não discute com os parlamentos do mundo. Ele não discute nem com os teólogos o seu governo mundial. Ele governa, faz o que Ele quer fazer e pronto, porque Ele é Deus, e nós somos criatura e não Deus. Ele sabe de tudo e nós não sabemos de nada. E o profeta acha que Deus não tem resposta. Mas o versículo 2, eu acho lindo esse versículo 2, porque eu vejo nele uma ternura maravilhosa no Criador. Eu vejo nesse versículo uma paciência maravilhosa em Deus. Porque é como a gente fala: ah, se eu fosse Deus. Bom, se eu fosse Deus, no lugar de Deus, mandava um raio na cabeça do Abacuque e pronto. Mas, graças a Deus que Deus é Deus, e Deus não mandou um raio na cabeça do Abacuque, porque se Ele tivesse mandado um raio na cabeça do Abacuque, mandaria na minha também, já tinha mandado na minha. Motivos, eu e você já demos a Ele. Mas Deus, diz o texto, o Senhor me respondeu. Olha que Deus tremendo, olha que Deus incomparável. Deus respondeu. Deus não derrubou o profeta da torre, com torre e tudo. Deus não mandou um terremoto lá na torre para derrubar o profeta. Deus respondeu a ele dizendo: escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Aqui nasceu o outdoor, né?
aqui o outdoor agora. Deus disse para ele, faz um outdoor. Faz uma tábua bem grande para que quem passar correndo veja, consiga ler. Porque a visão, diz Deus, ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Primeira tapa de luva, vamos dizer assim, de Deus em Abacuque. É Deus dizer para Abacuque, Abacuque, o justo vive pela fé. Se você é justo, você confia em mim. Se você não é justo, se você está do lado dos perversos, você não confia em mim. Porque ser justo e ser perverso, a grande diferença é confiar e não confiar em Deus. É acreditar e não acreditar em Deus. É obedecer e não obedecer a Deus. E aqui, fé não é só acreditar que Ele existe. Fé aqui é obedecer. Tem gente que acredita que Deus existe, mas não obedece. É incrédulo. É injusto, é perverso. Pode ser membro de igreja, mas é perverso. Justo aqui é crer em Deus e obedecer Deus. Crer em Deus implica em obedecer Deus. Porque acreditar que Ele existe e não obedecer não é acreditar nele. É acreditar em Deus igual acredita em Papai Noel, ou igual acredita em duende. Não, isso não é fé. Isso é misticismo. Fé é acreditar, é obedecer, é seguir. Então Deus disse para ele, o justo, Abacuque, vive pela fé. O justo obedece, o justo confia, o justo crê, o justo espera, o justo entende. Então Abacuque, você precisa entender. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância, ou gananciosa boca, se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus está dizendo, eu sei que o ímpio faz isso. Mas olha o restante do capítulo 2. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. E aí Deus começa a pronunciar juízos. Deus diz, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? A pergunta é, até quando eles farão isso? Até quando os homens praticarão essas coisas? De roubar, de acumular o que não é seu, de desviar verba, de roubar as pessoas na rua, de levar para casa as coisas dos outros sem permissão, e roubar e se apropriar do que não é seu. Até quando as pessoas vão tomar a propriedade do outro? Até quando? Ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, daquele que acumula penhores sobre si, que vai penhorando, penhorando, penhorando e não paga, só penhora, só pendura, não é? Deus diz então para Abacuque, ai daqueles que a si mesmo se carrega, assume pesos, penhores para si. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Ou seja, você fica devendo, a hora vem a cobrança. Deus está dizendo, a humanidade vai acumulando dívidas com Deus. Uma hora a cobrança virá. Por isso Deus diz, ai daqueles que roubam, que se apropriam do que não é seu. Ai daqueles que não pagam o que devem. A cobrança virá. Uma hora ele será capturado como despojo. Era a cultura, a lei daqueles dias. Versículo 8. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Deus está dizendo para Abacuque, que esse povo que despoja todo mundo, uma hora será despojado. Eu uso os caldeus como juízo sobre os judeus, mas depois eu vou usar outro povo como juízo sobre os caldeus. Eu uso o homem como disciplina sobre o homem. Eu uso a maldade do homem como disciplina sobre a maldade do próprio